Oi, tudo bem com você? Meu nome é Emily Mingotti, seja muito bem-vinda. Esse é o canal Café com o Espírito Santo. Quero começar dizendo que eu creio que você não chegou nesse vídeo por um acaso, mas que existe sim um propósito. Acredito também que é um tempo de alinhamento, onde o Senhor deseja falar ao teu coração, ministrar algo profundo em você. Eu não sei como está sendo esses últimos dias, mas talvez esteja sendo um pouco difícil. Quem sabe você vem se encontrando triste, desanimada, com o coração ali abatido. Talvez, quem sabe, nesses últimos dias, meses, ou talvez até anos, você vem orando tanto por uma determinada situação, mas é como se essa oração ela não fosse respondida. E você vem se sentindo cansada, desanimada, o coração com aquela sensação de tristeza profunda, por isso que você deseja tanto e que não acontece, e às vezes talvez você se sinta até um pouco esquecida, acredita às vezes que o Senhor se esqueceu disso que você tanto orou, e não recebeu. E hoje o Senhor deseja falar ao teu coração sobre esse assunto em específico. E bem, se eu não me engano, no domingo passado, eu acredito que foi no domingo pela manhã, como de costume, eu saí com o meu cachorro, para passear. Nós moramos num apartamento, então se torna ainda mais necessário passear com ele, durante o dia, noite, enfim. Então, como de costume, eu o levei para passear, Isso era por base, por volta de umas 6h15, 6h30 da manhã, mais ou menos. Acredito que era esse horário. Enfim, no apartamento, no condomínio onde eu moro, tem o hall de entrada, que existe ali uma porta de vidro que te leva para uma escada até você chegar no seu apartamento, E logo mais à frente existe o portão eletrônico, que enfim é onde você passa para chegar na garagem, no estacionamento. E aconteceu algo diferente de todos os outros dias enquanto morando aqui. Então, bem, por volta das 6h30 da manhã, levei ele para passear. E nisso, quando sai do apartamento, dessas escadas, até chegar nesse hall de entrada que tem a porta de vidro, para você sair, você não precisa colocar senha, não precisa de nenhum equipamento, você sai tranquilamente. Mas ao retornar, de fora para dentro, existe ali, digamos que como se fosse uma comanda, sabe, de aproximação, enfim, uma chave que ela abre a porta por aproximação, E já o portão eletrônico você abre com o controle. Enfim, eu faço esse processo de entrada e saída todos os dias, também pela manhã. E quando foi por volta das 6h30 da manhã, saí como de costume, passei. E lá por 6h40 e pouco, 6h50 da manhã, eu retornei. Lembrando que nesse momento eu estava sozinha em casa, então não tinha ninguém para me receber, ou enfim, necessitava ali daquele controlezinho do portão, do portão eletrônico, e precisava da chave de aproximação para chegar até as escadas. E o que aconteceu é que quando saí tranquilamente, passei, quando eu retornei, eu vi que eu só estava apenas com o controle do portão eletrônico. E eu não tinha ali a chavezinha que era por aproximação. Então eu consegui passar do portão, que tá ligado ali à rua, enfim, até a garagem. Mas eu não consegui entrar para o hall de entrada e chegar até o meu apartamento. E isso era num domingo, 6h50 por aí da manhã, muito cedinho. E nesse momento a gente começa a chegar até no ponto-chave. Normalmente, mesmo que aos domingos, é de costume, é normal, que a vizinhança daqui do apartamento, elas estejam muito ativas, Então ali, assando carne junto com a família, ou descendo para estender as roupas no varal que fica na parte do fundo do condomínio, Então sempre tem uma movimentação muito grande aos domingos pela manhã. Porém, nesse domingo, especificamente nesse domingo, não houve essa movimentação. Não houve as famílias se reunindo cedinho, Esse domingo, diferente de todos os outros, foi um domingo que a gente chama mais de domingo preguiçoso, sabe? Que não tinha aquela movimentação, aquelas conversas, enfim, não tinha vizinhos descendo e subindo escadas. E isso era 6h50 da manhã.
Aconteceu que se passaram 6h50, passou 7 da manhã, 7h30, 8, 8h30 e simplesmente ninguém. Ninguém entrava e saía pelo portão, pelo hall de entrada, para que eu conseguisse subir até o meu apartamento. E eu comecei a achar muito estranho isso, porque, como eu tinha dito, é normal que domingo pela manhã seja um domingo mais animado, com entradas e saídas de diversas pessoas. E tem um certo tipo de interfone ali no hall de entrada que eu poderia clicar ali no número do apartamento e pedir para que algum vizinho me ajudasse a entrar. Mas eu senti da parte do Senhor, eu imediatamente senti, quando passou isso pela minha cabeça, eu senti da parte do Senhor que não era para mim abrir, tentar me comunicar com nenhum vizinho, porque o Senhor estava tentando ministrar algo no meu coração. E por mais que eu quisesse muito, desejasse muito ir para dentro do meu apartamento, eu entendi. O Senhor falou, olha, não aperta, não chame nenhum vizinho, porque eu quero ministrar algo no teu coração e eu quero que você fique aí esperando até algum vizinho descer e abrir a porta e você assim consiga entrar para dentro da sua casa. E outra situação era que, como era muito cedo, eu não queria incomodar ninguém. É um domingo, Domingo para você aproveitar, dormir até um pouquinho mais tarde, enfim. E o Senhor falou para mim, olha, não chame ninguém porque eu quero ministrar algo no teu coração e quero ministrar algo também no coração dos meus filhos, através disso que você está passando hoje. Enfim, das 6h50 até 9 horas da manhã, até quase 9 horas da manhã, foi o tempo que eu fiquei esperando ali na parte da garagem alguém descer, passar pelas escadas para que eu conseguisse aproveitar a porta aberta e entrar dentro do meu apartamento. Mas uma coisa muito interessante que aconteceu é que eu aproveitei que eu estava trancada pro lado de fora, entre a garagem, enfim, a porta de vidro. Eu não fiquei parada, sabe? Talvez uma outra pessoa ou em uma outra situação tivesse ficado ali esperando, aguardando alguém abrir. Mas eu aproveitei esse tempo, que eu tava ali pro lado de fora, esperando alguém abrir pra mim a porta. Aproveitei esse tempo para passear um pouco mais com meu cachorrinho, de estimação. Então, das 6h30, das 6h50 até quase 9 horas da manhã, eu peguei para passear com ele, então eu ia, voltava, fazia passeios mais longos. Nisso eu consegui aproveitar bem a manhã, por mais que até queria, estar dentro do meu apartamento, eu consegui aproveitar bem esse tempo com ele, passeando, brincando, sabe? Ali na garagem, passeando pelas ruas, enfim. E nisso, foi todo esse tempo que eu disse até chegar uma pessoa. E aí, quando foi quase 9 horas, 8 e pouquinho da manhã, desceu uma abençoada, uma filha maravilhosa de Deus, uma das minhas vizinhas, que abriu a porta de vidro, do hall de entrada. E nisso eu consegui aproveitar e entrei para dentro do apartamento. E, como eu tinha dito, o Senhor havia ministrado no meu coração, onde Ele falou, filha, não peça para ninguém abrir a porta, porque eu quero comunicar algo aos meus filhos e eu vou usar você no dia de hoje, no domingo pela manhã, nesse tempo que você vai ficar ali pro lado de fora, aguardando. No momento eu não estava entendendo qual era a palavra, mas estava ali, eu obedeci, não chamei a atenção de ninguém, enfim, e fiquei ali aproveitando, a manhã com meu cachorrinho, passeando, enfim, enquanto ninguém abria a porta. E quando eu entrei dentro do meu apartamento, a primeira coisa que eu fiz foi falar assim com o Senhor, Senhor, eu sei que num dia normal isso nunca aconteceria. Primeiro, eu nunca esqueço a chave do hall de entrada, que a chave é por aproximação. Nunca esqueço. E, inclusive, para você ter uma noção, quando eu saí, eu olhei para a chave do hall de entrada e não peguei ela. Sim, eu estava dentro do apartamento, eu olhei para a chave, eu lembro muito bem. Eu olhei para a chave do hall de entrada, não peguei ela e peguei só a chave do portão, que era o controle. Então, dali já dava de sentir que não era algo normal de acontecer. Então, como eu estava dizendo, na hora que eu entrei dentro do meu apartamento, eu disse o seguinte para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quis comunicar? O que o
Senhor deseja falar ao meu coração e o que o Senhor deseja que eu fale para os seus filhos. Porque eu sei e o Senhor me comunicou que era algo que o Senhor queria ministrar. Então eu simplesmente obedeci e aguardei como o Senhor tinha dito. Então me explica, né? Me ensina o que o Senhor deseja comunicar, né, sobre esse tempo que o Senhor falou comigo através do tempo em que eu fiquei esperando. E o Senhor me disse o seguinte, e é o que eu desejo também trazer ao teu coração no dia de hoje. O Senhor disse assim para mim: filha, existem portas que vocês, meus filhos, tentam abrir sozinhos por conta própria ou até chamar uma outra pessoa, quando na verdade essa porta ela só vai se abrir quando houver a minha permissão. E muitas das vezes a espera, né, para o lado de fora da porta do hall de entrada, muitas das vezes esse tempo de espera ele é cansativo. Eu disse: sim, Senhor, realmente foi bem cansativo, né, ficar do lado de fora. E ele falou assim: exatamente, o tempo de espera ele é cansativo, ele é exaustivo, muitas das vezes traz aquele certo tipo de desânimo, mas eu preciso que você entenda que o tempo de espera ele é necessário. Porque no tempo de espera também há preparação, também há transformação. Eu vou preparando o teu coração, eu vou preparando você como mulher, eu vou preparando os meus filhos como homens. Enfim, para o tempo que eu desejo trazer para eles viver. E o Senhor, Ele me deu uma palavra muito pontual. Eu acredito que talvez tenha a ver com o que você está passando. E Ele disse assim: filha, tem filhas minhas que elas vêm pedindo pela maternidade. E elas vêm sentindo: Senhor, eu orei tanto, eu oro tanto por isso, mas esse tempo não chega. O Senhor se esqueceu de mim. O Senhor se esqueceu desse sonho, que o Senhor sabe quão grande é dentro do meu coração. E o Senhor te afirma nesse momento: filha, eu não me esqueci de você. Eu recebi todas as tuas orações, elas chegaram diante de mim. E elas são como aroma agradável diante de mim. Porém, eu preciso que você entenda sobre o tempo de espera. Por mais que o tempo de espera para viver a maternidade seja um tempo longo, seja um tempo exaustivo, onde você pede e esse tempo não chega, mas é nesse tempo que eu estou te preparando. E sabe quando eu disse para você que das 6h50 da manhã até quase as 9 horas da manhã eu fiquei pro lado de fora, mas eu não fiquei parada? Eu aproveitei esse tempo para passear um pouco mais com o meu bichinho de estimação, com o meu cachorrinho. O Senhor disse exatamente isso. Ele falou assim: filha, no tempo da sua espera, você não ficou parada, chorando, se frustrando ou reclamando. Algo muito importante. O Senhor tinha me dito: filha, não chame a atenção de nenhum dos seus vizinhos, porque eu quero ministrar algo no teu coração. E durante aquele tempo, eu aproveitei tão bem, sabe? Por mais cansativo e exaustivo que fosse, ficar todo aquele tempo em pé porque não tinha nenhum banco, eu aproveitei aquele tempo, sabe? Eu aproveitei, passei um pouco mais, brinquei, enfim. Foi um tempo que, ao mesmo tempo que foi ali um pouquinho cansativo, foi, mas foi um tempo proveitoso. E o Senhor deseja dizer o que ao teu coração: filha, aproveite esse tempo. Aproveite esse tempo para ter um relacionamento ainda mais profundo comigo. Aproveite esse tempo para você se colocar na minha presença, se derramar na minha presença. Por você me buscar não somente por aquilo que eu posso te oferecer, mas principalmente por quem eu quero ser na sua vida. E o Senhor diz: esse é um tempo de espera, mas na espera não significa que precisa existir uma frustração, precisa existir reclamações. Não, é nesse tempo de espera que a gente glorifica o nome do Senhor, que a gente busca Ele por quem Ele é e não por aquilo que Ele pode nos oferecer. E o Senhor diz: filha, eu não esqueci de você. Eu não esqueci daquilo que eu te prometi. A palavra do Senhor nos diz: se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Ele te prometeu alguma coisa, glorifique, acredite e descanse, principalmente isso. Descanse no Deus que te prometeu, porque o Deus que te prometeu é o Deus que vai cumprir na sua vida. E durante esse tempo de espera, não fique com o coração angustiado, mas aproveite esse tempo. Aproveite esse tempo para afirmar ainda mais o seu relacionamento com o seu cônjuge. Aproveite esse tempo ainda mais para aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração. Aproveita esse tempo com o Senhor, dedicando o seu tempo, a sua vida a Ele. E no momento que você menos esperar, diz o Senhor, no momento que você menos esperar, é aí que o seu milagre vem.
Então, não significa que, por esse tempo de espera ser grande, que o Senhor esqueceu e que o Senhor não vai cumprir. Muito pelo contrário, o Senhor quer ter um relacionamento mais profundo com você. O Senhor quer que você crie raízes nele, que você esteja firmada nele. E o tempo de espera é o tempo em que a gente se aprofunda com o Senhor e confia e descansa naquilo que Ele pode fazer. Então, por mais que tenha sido ali um pouquinho cansativo, porque o tempo de espera, assim como o Senhor mesmo disse, o tempo de espera ele cansa. Ele realmente cansa. Mas que a gente saiba aproveitar esse tempo de espera. Que a gente saiba se deleitar e descansar no Senhor nesse tempo de espera. E que a sua confiança no Senhor esteja realmente depositada, fixada, firmada nele. Que você descanse e confie no Deus que te prometeu. E seja maternidade ou seja talvez uma outra coisa, talvez um serviço, talvez uma viagem, enfim, eu não sei qual tem sido a sua oração diante do Senhor, mas se Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então descansa e continua confiando na provisão e no cuidado e na realização do milagre na sua vida. Seja esse um milagre financeiro, seja esse um milagre relacionado à saúde, seja esse um milagre da gestação. Enfim, eu não sei qual tipo de milagre você está esperando, mas o Senhor diz no dia de hoje que é uma confirmação esse vídeo ao teu coração. Por isso que eu disse, se esse vídeo chegou até você, não foi por um acaso, mas sim por um propósito do Senhor, um propósito de alinhamento, onde o Senhor alinha suas expectativas nele, onde o Senhor traz sobre você novamente um novo fôlego de vida, um novo cântico. Eu oro e declaro sobre a sua vida um novo cântico durante essa espera do milagre acontecer. Enfim. Espero que tenha feito sentido para você, espero que o Senhor tenha ministrado algo poderoso na sua vida, assim como Ele falou profundamente comigo. Vídeos aqui no canal toda segunda, quarta e sexta, então se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está à espera de um milagre, que você lembrou. Entenda, talvez você não tenha lembrado por um acaso, mas seja o Senhor trazendo à sua memória uma determinada pessoa, uma determinada situação, para que esse vídeo chegue a essa pessoa, ao coração dessa pessoa como um bálsamo mesmo, sabe? Trazendo refresco, trazendo um renovo, trazendo uma alegria do Espírito Santo. E é isso que eu declaro sobre a sua vida. Que durante esse tempo de espera, que a alegria do Espírito Santo venha te invadir, que a paz que excede todo entendimento venha estar repousada sobre a sua vida, que a sua confiança não esteja em pessoas, em coisas, em lugares, mas que a sua confiança esteja no Senhor, que você venha aprender a descansar nele e que você venha aprender também a aproveitar milimetricamente cada segundo desse tempo de espera e que o seu relacionamento com o Senhor cresça ainda mais. Enfim, essa é a palavra de hoje. Fique com Deus em nome de Jesus. E aproveite esse tempo de espera, porque quando você menos esperar, o milagre vai bater na sua porta. E é o Senhor trazendo ele na sua vida. Fique com Deus em nome de Jesus. E até a próxima.